Fala galera, beleza? Hoje nós vamos discutir uma coisa no CSS que todo profissional na verdade deve saber, ou pelo menos já ouviu falar, que é o famoso CSS Reset, ou CSS Reset, como as pessoas chamam. Por que as pessoas falam? Por que a gente precisa fazer isso? Ou o principal, será que eu realmente preciso fazer? Será que porque todo mundo fala que tem que fazer um CSS Reset eu tenho que fazer também? Bom, é isso que a gente vai ver exatamente na prática e aí você vai tirar suas próprias conclusões se você precisa ou não fazer isso. Vamos dar uma olhada? Quando a gente fala em CSS Reset, isso significa dizer zerar algumas propriedades que alguns elementos, ou para ser sincero, vários elementos possuem nativamente. Por exemplo, perceba que o meu código está em branco. Quando eu falo em branco, eu falo no sentido de não ter criado absolutamente nada ainda, a não ser, claro, a própria estrutura do documento, mas mesmo assim eu já vejo uma margem, tanto superior quanto esquerda, e eu não defini essa margem, mas poxa, por que existe essa margem se eu não definir? Se eu insiro uma imagem, por exemplo, e transformo ela em link, automaticamente ele vai inserir uma borda, mas poxa, eu não coloquei essa borda. Então, o que é o CSS Reset? É você zerar algumas configurações em cima de elementos que você trabalha. Por exemplo, eu vou criar aqui um estilo. Claro e óbvio, é interessante falar que na prática a gente sempre usa um CSS externo. Como o objetivo é apenas demonstrar, então tá bem tranquilo aqui. Bom, uma das coisas mais usadas no CSS Reset é a margem. Colocar a margem 0 e colocar o padding 0. Ok. Eu posso criar um CSS Reset só para a imagem e posso colocar aqui, por exemplo, que toda imagem vai ter border none, sem borda. Então, quando eu criar o link lá, não vai ter. Só que é interessante comentar que existem modelos de CSS Reset na internet, pegando quase todos os elementos. É interessante fazer isso? Eu particularmente não acho. Por que eu não acho? Porque nem sempre eu crio uma página com todos aqueles elementos. E nem sempre eu preciso zerar todos os elementos. Então o que eu vou mostrar para vocês agora é alguns modelos que existem. Vocês vão perceber a quantidade de códigos que eles já trazem. E aí você vai chegar à conclusão se vale a pena ou não. Vamos dar uma olhada. Se você colocar aqui no Google, por exemplo, CSS Reset, o que você mais vai encontrar são sites com modelos. Eu peguei esse aqui, que eu achei bem interessante. E vamos dar uma olhada aqui. Eu vou copiar esse código, tá? Ctrl C. São chamados Super Resets. Eu vou substituir, eu vou dar um Ctrl V. Olha só, a quantidade de elementos que eu estou zerando, a margem, o espaçamento, a borda. Estou deixando o tamanho, estou colocando fonte como herdado, ou seja, o que eu configurar para um, o outro herda. E também estou ajustando o alinhamento vertical. Esse aqui já traz até elementos de HTML5, tá? É um super CSS Reset, para falar a verdade. Ele já zerou margem, tudo que eu começar a criar aqui ele também vai zerar. Bom, chegamos à conclusão final. Eu particularmente não faço isso, tá? Eu prefiro colocar apenas os elementos que eu gosto, ou melhor, apenas os elementos que eu uso, e assim eu tenho um controle maior. Se você chegou à conclusão que quer usar tudo isso, não tem problema. O importante é que o seu site funcione e fique muito bem diagramado, ok? Um abraço e até a próxima dica.